Olá, queridos amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso projeto que é seu, que é nosso, Enfermagem de Elite. Hoje nós iremos falar sobre pressão arterial invasiva. Isso mesmo, sobre a mais famosa ou conhecida como PAI. Meu nome é Davinci Leonardo, para quem ainda não me conhece, sou enfermeiro mestre em terapia intensiva e especialista em emergência geral. Estou aqui na condição de facilitador, isso mesmo, facilitar este conteúdo que para muitos é até mesmo um tabu, uma dificuldade. Tá? A pressão arterial invasiva é um método de mensuração da pressão arterial. Então nós temos, dentre o escopo de monitorização do paciente, entre elas as não invasivas, já mencionadas aqui também no canal, e agora nós iremos falar sobre a pressão arterial invasiva, né? Ela se dá através da inserção de um catéter na artéria, que pode ser na artéria radial, braquial ou na artéria femoral, por exemplo. Este equipo ele é conectado no transdutor de pressão, que por sua vez ele é ligado no monitor multiparâmetros. A pressão arterial invasiva também é utilizada para verificar o equilíbrio ácido-básico por meio da coleta da amostra de gasometria arterial. Então nós temos aqui, queridos, esse esqueminha básico, como vocês podem observar. Nós temos aqui uma bolsa pressórica, tá certo? E essa bolsa pressórica está com soro heparinizado. Eu vou mostrar esse esquema mais detalhado para vocês no vídeo logo mais. Nós temos aqui o transdutor, que é esse aparelho aqui, na verdade, é um equipo que ele é conectado no monitor. E a função que foi realizada, tá certo? Ou pelo enfermeiro ou até mesmo pelo médico, tá? Então, basicamente, esse é o esquema. Você verifica a pressão de maneira acurada e imediata. Vai ser apresentado aqui no monitor. Essa onda de pressão é captada pelo diafragma do transdutor, voltando aqui, que é esse aparelhinho aqui, ó, tá? O diafragma do transdutor, que transforma esse impulso mecânico, ou seja, a pressão exercida pela artéria, em elétrico. E ele amplifica essa indução através do monitor eletrônico, que é dado em milímetros de mercúrio, como você pode ver aqui, tá certo? Ela pode ser realizado pelo médico, mas também pode ser realizado pelo enfermeiro. Isso mesmo. A resolução COFEN de número 390 de 2011, ela normatiza a execução, não é a prescrição, mas sim a execução por parte do enfermeiro como algo privativo. Ele ainda fala no artigo 1º, parágrafo único, que é algo privativo do enfermeiro. Quando ele fala privativo, ele se refere aos profissionais de enfermagem, tá ok? E mais recentemente, em 2015, foi solicitado um parecer para o Conselho Federal de Enfermagem, que também endossou aquilo que já havia dito na resolução 390. Os materiais necessários. Bem, queridos, aqui eu não vou mostrar para vocês desde o princípio mesmo, da punção. Eu vou mostrar principalmente algo que tem muitas dúvidas, que é acerca de como zerar o aparelho, de fazer a autocalibração. É algo que gera muitas dúvidas, é algo que gera até mesmo frustração por parte de alguns profissionais. Então, você, lógico, vai necessitar de EPIs, equipamento de proteção individual, como máscara, óculos, materiais para antisepsia, campo cirúrgico, catéter arterial. Esse catéter arterial, queridos, não necessariamente precisa ser um catéter específico, tá? Alguns colegas, por necessidade ou falta, como eu já trabalhei e trabalho em serviço público, nem sempre nós temos um catéter específico para a artéria. Então, acabamos que utilizamos gelcos, tá certo? Então, pode ser utilizado gelcos, né, número 20, a princípio,
para adultos. Crianças, a gente geralmente utiliza o número 24, tá certo? Mas também já um colega médico já improvisou com um catéter de acesso central, tá certo? Que também pode ser utilizado, mas é mais comumente esses outros dois que eu havia vos dito. E muito importante, não pode esquecer, o kit de transdutor de pressão arterial, tá certo? Esse kit de transdutor, ele é específico de acordo com o modelo de monitor que você tem na sua instituição, tá? Então, não adianta você ter um kit. Existem alguns aparelhos que aceitam adaptações. Eles possuem adaptadores, mas em sua grande maioria, até por uma questão de monopolizar aquele equipo, né, que é o equipo de transdutor, que eu vou mostrar numa imagem logo a seguir, vocês vão verificar que ele não permite que outros monitores se adequem àquele transdutor, tá? Então, por isso é importante o setor de compras aí, os profissionais de enfermagem que auxiliam o setor de compras estarem atentos a essa situação. A bolsa pressórica, muito importante a bolsa pressórica, porque se não for a ela, a pressão exercida da artéria vai vencer a resistência do equipo e, obviamente, vai extravasar sangue e vai ter perdas sanguíneas ali importantes, tá certo? Então, a bolsa pressórica ela evita que isso aconteça. O soro fisiológico, que pode ser de 250 ou de 500 ml, que é a solução salina, heparina sódica, o coxinha, que é mais propriamente para realizar a punção, tá? Mas é algo opcional, depende da necessidade do paciente, do profissional que vai realizar a punção. Isso aqui é muito interessante. Régua niveladora, nós iremos precisar tirar o zero do paciente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas estamos utilizando mais comumente o laser, até mesmo por uma questão de infecção, tá certo? De evitar a infecção, na verdade. Então a gente evita utilizar produtos ou dispositivos que entrem em contato com o paciente. Fita crepe, biombo, suporte de soro, mesa de apoio, tudo isso são necessário para qualquer outro tipo de procedimento que a gente já estamos acostumados. O monitor, como eu já falei para vocês, ele tem que ser específico, tá certo? Ele tem que ser específico do kit do transdutor, tá certo? Então vamos ficar atento a isso aí. A placa domo é o local onde o diafragma do equipo transdutor ele fica posicionado. Eu vou mostrar também na imagem para vocês logo a seguir. E a fita micropore, como é mais conhecida aí por arlegênica, que é a fita microporosa, tá certo? E para que a gente possa fazer um curativo daquele catéter, daquele acesso, ok? Então nós temos aqui essas imagens, observem comigo. A bolsa pressórica, certo? O monitor, então, como eu já falei, o monitor tem que ser específico. Nem todos os monitores possuem software para a leitura da pressão arterial invasiva, a entrada, né, base para a entrada do transdutor de pressão. Aqui é um dos modelos, uma das marcas, tá certo, do transdutor de pressão. Nada mais é do que um equipo, como você pode observar, em que tem a via do soro, certo? E nós temos a via do paciente, que é essa aqui, ó. E no meio disso nós temos aquilo que eu falei para vocês, que é o diafragma, ó. E aqui sai um fio, não sei se você consegue observar aqui, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui. Essa partezinha ela é encaixada no outro conector, que por sua vez é encaixado no monitor. Certo? Então, basicamente, é isso, queridos. Aqui nessa ilustração vocês podem ver o modelo de catéter de artéria. Aqui é só para a gente entender
a relembrar a régua de nível, porque ela possui uma ampola, mas como eu já havia dito a vocês, está caindo em desuso. As instituições, principalmente privadas, estão utilizando laser, tá certo? Para esse fim. E a placa Domo, olha aqui a placa Domo, ó, queridos. O que é a placa Domo? É essa placa de acrílico ou de plástico, em sua grande maioria, e ela serve para conectar justamente o diafragma, mas ela também serve para outras conexões, por isso que você observa aqui que tem várias entradas. Existem existe alguns modelos de transdutor que eles utilizam seringas aqui acopladas, e até mesmo para outros dispositivos que podem ser colocados aqui, certo? E quais são as indicações? Quando é que nós iremos utilizar a pressão arterial invasiva? Principalmente em pacientes graves, pacientes que estejam chocados, pacientes que estejam em uso de drogas vasoativas, pacientes que estejam realizando ou pós-operatório de grandes cirurgias, principalmente cirurgias cardíacas. Então, é muito importante a mensuração exata da pressão arterial, por isso que o médico solicita a punção da pressão arterial invasiva. E também aqueles pacientes que estejam com algum distúrbio ácido básico e que necessite estar verificando de tempos em tempos ou de horas em horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas, a gasometria. Então imagine que este paciente vai estar recebendo múltiplas punções ali, ele vai estar levando diversas furadas, né? Literalmente. Então isso não é bom, existe um risco maior relacionado a isso do que uma única punção com um dispositivo implantado dentro da artéria do paciente, o que facilitará não só para a equipe que vai estar fazendo uso deste, como também benefícios para o paciente. Então, nesse caso, se lança a mão desse dispositivo que também é muito bom para a coleta de gasometria. Algumas contraindicações, né? A ausência de pulso, obviamente, você só vai conseguir puncionar se você tiver pulso ali, né? Se não tiver pulso, então você não vai conseguir puncionar, tá certo? Coagulopatias, pacientes que possuem distúrbios hemáticos importantes, tá certo? Então, são uma das contraindicações pelo risco, obviamente. Aterosclerose avançada, fenômeno de Raynaud, ou Raynaud, como queiram, é um fenômeno basicamente acometido por pessoas que possuem altíssima sensibilidade ao frio e que produz uma cianose rápida, muito frequente. Tromboangeite obliterante também é uma doença que provoca uma inflamação vascular, tá certo? Disseminada. É importante que a punção na artéria radial seja realizado o teste de Allen, tá certo? E na insatisfação, ou seja, caso a artéria que seja puncionada, a outra que esteja livre não venha suprir aquele membro, aquela mão, então não deverá ser realizada a punção naquele membro, certo? E é lógico, pacientes mastectomizados, né? No caso, principalmente mulheres, pacientes que sofreram mastectomia, aquele lado que foi mastectomizado não deverá ser puncionado. Isso não só para a pressão arterial, como também para qualquer outro tipo de punção venosa. Detalhe aqui muito importante. Se você vai pegar a solução salina, como eu já falei, pode ser tanto do soro fisiológico 250 como de 500. Se o soro for de 250, então nós iremos colocar meio ml. E se nós tivermos aqui o soro de 500, tá certo? Então nós iremos colocar 1 ml daquela solução de heparina de 25.000 unidades internacionais. Tranquilos? Sacaram aí, gente? Continuando, vamos lá.
é muito importante. Por que tem que ser um profissional com habilidade, com proficiência, até mesmo em emergência? Porque existe o risco de iatrogenias, como qualquer outro procedimento. Então, esses riscos para iatrogenias, ele pode comprometer o membro, os vasos, provocando hematomas, sangramentos, extravasamento, desconexão né? Se estiver mal conectado, então pode haver uma desconexão e, consequentemente, um extravasamento, sangramentos importantes, perdas sanguíneas volêmicas, administração acidental de drogas. Então é muito comum aqueles pacientes que estejam fazendo, como nós chamamos de árvore de Natal, cheio de bombas, né? E aí acaba que acidentalmente o profissional, sem querer, acaba administrando alguma droga ou alguma medicação ali na artéria, que não é para ser feito. Pode haver infecções, como todo procedimento invasivo, lesão nervosa, exatamente, porque principalmente na artéria radial, porque ali passa muitas terminações nervosas e acaba que a gente pode puncionar, ferir, o paciente sente sensação de choque. Pode haver necrose, isquemia, embolias, certo? E por que nós temos que estar preparado? A gente pode passar 100 anos sem nunca ter precisado atuar diante de uma complicação como essa, mas não podemos passar um único dia sem estar preparado. Então, no caso, a gente pode utilizar crioterapia, nós podemos utilizar elevação do membro, nós podemos realizar a pressão direta, certo? A pressão direta, ok? Também podemos, em último caso, nós podemos fazer um torniquete. O colega médico deverá ser acionado, porque são riscos inerentes e não depende apenas da competência, da habilidade do profissional, mas sim realmente do nível já de comprometimento que esse paciente já possui, tá? Então não vamos pensar que foi um erro profissional apenas, tá certo? Mas que existe ou que iria acontecer com qualquer outro profissional, até mesmo com o vascular que viesse a funcionar. Condutas e cuidados de enfermagem aqui é de alto impacto, tá? Então nós devemos manter a bolsa pressurizada a 300 milímetros de mercúrio, procurar e, se houver bolhas, retirar essas bolhas do sistema, porque elas vão interferir literalmente na leitura e na acurácia da mensuração da PAI. Realizar o curativo diariamente, como se fosse um curativo de acesso central, tá? Então, se for curativo convencional, então deverá ser trocado diariamente. Observar qualquer sinal de comprometimento do membro, como já foi mencionado. Realizar um alinhamento do eixo flebostático. Eu vou mostrar para vocês esse alinhamento, que é o eixo 0, que eu havia dito um pouco antes. Calibrar e zerar o sistema. Você vai precisar alinhar justamente esse paciente com o transdutor para poder zerar o sistema. Sempre deverá ser feito isso no início do plantão. Monitorar a temperatura, a sensibilidade, a perfusão e a coloração e a mobilidade no membro a qual o catéter estiver inserido, pelo menos a cada 6 horas. Poderá ser menos? Com toda certeza. A prescrição essa prescrição aí, dessa monitorização, é da enfermagem, ok? E sempre registrar e comunicar qualquer alteração. O catéter arterial, até por uma questão de comprometimento, né, da perfusão, ele não deverá ultrapassar o 5º dia. Mas isso vai depender de cada instituição.
ok? Tem instituição que com 72 horas está retirando esse catéter. Com menos, tem instituição que até com 48 horas, vai depender do protocolo institucional, ok? Que vai estar sendo montado aí pela equipe multidisciplinar, podendo em alguns casos ser estendido, tá certo? Até o 7º dia, tá bom? Mas eu, como eu disse a vocês, isso é de acordo com a instituição a qual vocês estiverem trabalhando. Registrar sempre, queridos, é muito importante. Sempre deverá ser registrado no prontuário, não só a mensuração, ou seja, os valores que vão estar sendo descritos ali ou apresentados ali no monitor, bem como registrar o que você fez, o teste de Allen, escrevam que foi realizado o teste de Allen se você realizou a punção na artéria radial. É muito importante porque não apenas como respaldo jurídico, bem como também demonstrar a nossa força intelectual de trabalho que nós realizamos ali, que é um processo científico muito grande, a mensuração, a punção, tá certo, da artéria radial. Esse também é um dos projetos aqui que eu e muitos outros colegas estamos fazendo, que é demonstrar que a enfermagem é uma profissão de elite. E aí, nesse slide, eu mostro para vocês aqui o eixo flebostático. Nada mais é do que você pegar o quarto ou quinto espaço intercostal, certo? O quarto ou quinto espaço intercostal, e com a régua de nível, por isso é necessária a régua de nível, você vai fazer isso não só no momento que for funcionar, mas todas as vezes que você for zerar ou calibrar o monitor, porque ele deverá ser calibrado, ok? Eu vou mostrar isso também no vídeo logo mais. Então, essa linha imaginária aqui, você vai fazer com a ajuda da régua de nível. Se porventura você coloca se você coloca a membrana do transdutor muito alta, né? Digamos que esteja aqui muito alta, ou ela esteja muito baixa, ela poderá interferir literalmente no valor da mensuração. E não é o que nós queremos. Então nós queremos algo preciso, nós queremos algo exato, nós queremos algo extremamente fiel ao que está sendo apresentado no monitor. Tá? Então está aqui o eixo flebostático, tá certo? Que também é conhecido como eixo zero ou marco zero do paciente. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Acompanha aí, por favor.